Tá gravando. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à 8ª Semana da Indústria Criativa. Então, hoje estamos agora na segunda bate-papo do dia de hoje, às 4 horas, que é sobre economia da cultura, com Liliana Alves, da Fundação Catarinense de Cultura. Liliana, é com você. Pode ficar à vontade. Obrigada, Dimitri. Boa tarde a todos. Eu falo em nome da Fundação Catarinense de Cultura e agradeço o convite de participar da Semana da Indústria Criativa, que para nós é muito importante. A Fundação Catarinense de Cultura ela trabalha bastante com a economia da cultura, com a parte cultural, mas também entramos nos editais, no financiamento, também estamos tentando, trabalhar com os outros segmentos que compõem a economia criativa ou a indústria criativa. Bom, o convite foi para falar sobre isso, sobre a economia da cultura, e eu não vou fazer palestra, porque a gente já sabe a importância e os números, e vou explicar um pouco como funcionam as nossas políticas nesse sentido. A gente pode considerar a cultura, em geral, um conceito antropológico, em que tudo é cultura. Mas quando a gente trata de política pública, a gente tenta segmentar em que áreas nós vamos trabalhar. Então, a gente tem uma parte que seria a parte da cidadania cultural. Então, nesse aspecto, nós pensamos, por exemplo, a infraestrutura, o acesso à internet hoje em dia. Quantas pessoas têm acesso à internet? Parte da cultura se acessa via internet. Então, isso é um elemento importante para a gente pensar como está sendo a cidadania cultural no Estado. A gente tem a parte da educação, políticas educativas na área cultural e das artes, e a gente tem esse componente importante também, que é pensar a cultura como desenvolvimento econômico. E quando começou a se pensar em cultura como um vetor para desenvolvimento, uma das conclusões importantes que se chegou é que a cultura ela não seria apenas um vetor, um caminho para o desenvolvimento, ela seria o próprio fim do desenvolvimento. Porque quando a gente tem cultura, a gente tem opções. Então, eu posso decidir que tipo de música eu quero ouvir, eu posso decidir que tipo de religião eu posso seguir, se eu tenho liberdade como ser humano, como mulher, como membro da sociedade. Então, a gente trata da questão da diversidade. Então, a cultura ela tem todos esses aspectos que, quando a gente transforma isso em indicadores, a gente vê que uma sociedade desenvolvida é uma sociedade que tem diversidade, que tem opções. Então, o desenvolvimento, na verdade, é o desenvolvimento da cultura, é a nossa conclusão, Então, só que dentro desses viés a gente pode pegar assim, vamos focar na parte econômica, Também é algo que hoje em dia, mesmo com os indicadores mostrando que o PIB de países que investem em cultura, a gente pode ter agora como exemplo a própria Coreia, que investiu durante muitos anos e agora está tendo os frutos, de ter até uma série e um grupo de música e investindo em minisséries. Então, durante muito tempo foi só um investimento e agora está surgindo como lucro, pensando na indústria da cultura, na economia da cultura. Então, quando a gente começa a pensar, e são poucos os países que avançaram nesse sentido, a cultura como parte do PIB, como uma indústria como outra qualquer, como a gente investe em metal mecânica, investe em indústria têxtil, investir na cultura como indústria, a gente começa a ter outras políticas públicas que são importantes, que a princípio não estavam sendo vistas, porque por muito tempo se viu a cultura também como apenas uma questão social. Então, projetos culturais, eu vou fazer aula de dança numa comunidade de baixa renda. Isso é um projeto de política pública, não necessariamente é um projeto de economia da cultura. Mas quando começa a ver os trabalhadores da cultura e os grupos e as empresas, as bandas como empresários, os produtores como empresários, eu já preciso de políticas públicas que vão nesse sentido também. Então, eu preciso de incubadoras, eu preciso de apoio jurídico, eu preciso de microcrédito, eu preciso vê-los como um setor cultural que precisa de desenvolvimento e não como um setor que precisa somente de apoio, digamos assim, de subsídio
como uma ONG precisa, né? Então, se a gente começar a ver o produtor cultural como um empreendedor, as nossas políticas também já vão ser diferentes. Mas para isso a gente também precisa ter esse mapeamento, entender o quanto de PIB essas empresas geram, o quanto de empregos essas empresas geram, e não ver mais. Então, tirar esse foco da cultura como sendo algo que a gente tem que subsidiar ou apenas apoiar como um objetivo social, e também olhar com um olhar econômico, também vai transformar as nossas políticas do que a gente está desenvolvendo com relação a isso. O problema é que não tem muitas estatísticas sobre isso ainda, porque durante muito tempo isso não foi visto. Então, se a gente for ver, a Firjan, ela elabora um relatório, né, que ela trata disso, e está começando a ter esse olhar de desenvolvimento econômico. Alguns países, se a gente for pensar, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, a indústria cultural deles é muito forte. Então, o quanto de PIB se gera simplesmente em filmes, né, em música, em espetáculos da Broadway que vão para o mundo todo, Cirque du Soleil e todos esses espetáculos gera PIB. Então, ele já tem esse investimento. Nós, como o Brasil, agora a FGV está começando a verificar no Rio de Janeiro o quanto que isso também está gerando de renda. Não só em projetos como a Lei Rouanet, né, que para cada R$ 1 investido retorna 1,5, como em eventos específicos. E em eventos, a FGV já, por exemplo, a Feira do Livro de Paraty, eventos desse tipo, para cada R$ 1 investido, são R$ 13 de retorno. Então, por quê? Considera os hotéis, considera toda a movimentação turística, o quanto do turismo é baseado em ativos culturais. Né? Quando a gente pensa, vou para Paris, o quanto dessa viagem a Paris é pela música, é pela paisagem cultural, é pela história, é pelos museus, o quanto a gente compra dessa cultura, o quanto a gente compra da cultura americana. Né? Então, isso é ainda um pouco novidade para alguns estudos econômicos. E no Brasil, a FGV está fazendo esse levantamento, só que aí a gente tem uma diferença entre a economia da cultura, que é um setor da cultura, ele é um setor econômico, né, dentro lá do PIB, a gente tem cultura, que é medida pelo IBGE. E como é que faz essa medição? Pela atividade econômica. Né? O Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que é o CNAE. Então, a gente já tem classificado nas contas nacionais quais atividades são cultura. A economia criativa, ela pega esse setor cultural e ela acrescenta segmentos de outros setores. Ela amplia o setor cultural. Então, a economia criativa, ela pega outros segmentos intensos em criatividade, né? Aí pega P&D, a TI, né, tecnologia, moda, arquitetura, e transforma tudo isso num aspecto maior, que seriam as indústrias criativas. Como Fundação Catarina de Cultura, nosso foco ainda é mais a economia da cultura, e agora ampliando para a economia criativa, tendo esse olhar novo, né? Mas em Santa Catarina a gente também está avançando no mapeamento desses setores, com esse foco econômico, né? Então a gente já está terminando um estudo do audiovisual, por exemplo, como funciona a cadeia do audiovisual dentro de Santa Catarina, né? Como vai a produção, a distribuição, quais momentos eles precisam de apoio de capacitação, apoio jurídico, apoio de contabilidade, pensando realmente nesse como um setor econômico. Os games, a própria moda. Então, em outros países a gente tem os burôs de moda, ou então de literatura, né? Tem clusters de literatura, então a pessoa que quer escrever um livro sabe que ela vai para aquela cidade, ela vai ter todo o apoio, os festivais, enfim. Então, esse mapeamento é o que a gente está começando a fazer aqui na Fundação de Cultura para poder desenvolver isso no Estado. E também calcular o quanto do nosso PIB de Santa Catarina é cultural. E aí a gente entra com tudo aquilo que pode fomentar o desenvolvimento até de outros setores econômicos, porque quando a gente fala em cultura, a gente fala em história, identidade, diversidade, criatividade, que é um componente da inovação. Sabendo como funciona isso em Santa Catarina, a gente pode fazer políticas específicas para cada um desses pontos. Então, o que eu estou desenvolvendo, de repente, aqui, uma atividade que desenvolve criatividade, vai me trazer um profissional que lá na metalmecânica vai investir no design, e aquele produto ele vai ter um valor agregado maior.
ou eu vou poder identificar um produto regional, um queijo que é feito de uma maneira diferente, e aquele queijo também vai ser um produto catarinense, com o selo catarinense, e isso vai gerar um valor agregado também na economia. Então, não só para a economia da cultura, mas acaba espalhando para os outros setores, a questão da criatividade e da inovação, né? Porque a criatividade é um componente da inovação. E se a gente não tiver uma política pública para levar isso, por exemplo, para as escolas, acontece que a gente vai esperar que a pessoa termine a escola, chegue na universidade para começar a pensar em criatividade. E aí, agora que eu sou arquiteto, que eu estou aqui na universidade, eu vou pensar em criatividade. Não é assim, isso tem que ser desenvolvido desde cedo. Então, entender como funciona essa cadeia toda no Estado e como funcionam esses fenômenos é o que faz com que a gente possa fazer políticas públicas adequadas, né, para desenvolver a economia da cultura no Estado. Não sei se tem alguma pergunta. Muitas vezes acontece de os artistas, né? Eu vou gerar perguntas para gerar o bate-papo, claro. tá? Tem muitos artistas que às vezes ficam naquele modelo antigo, como tu comentou, né? Como se fosse esperando o subsídio, esperando como se fosse a verba, e não necessariamente como algo que é médio e longo prazo, né? Então, no passado, muitos desenhistas, artistas, músicos e tudo mais ficavam dependentes dos editais. E às vezes tinha ano que tinha edital, tinha ano que não tinha, e daí aquele artista ficava naquela vai e vem, sabe? Tipo aquela coisa de sobe e desce, sobe e desce. O que tu sugere, por exemplo, para esses artistas, né? Que muitas vezes estavam nesse modelo antigo, agora pensando num modelo novo, né? Até mesmo como você comentou, assim. Existe uma descontinuidade, né? Já é uma questão cultural, política brasileira, de descontinuidade das políticas públicas que dificulta também as pessoas se programarem nesse sentido, né? Então, um governo vai lá e coloca o edital, o outro vai lá e não coloca. Então, é preciso que essa continuidade exista para eu pensar, por exemplo, né? Se eu quero, qual que é o objetivo? Que o artista possa viver com dignidade da sua arte. Um dos problemas de indicadores que a gente tem hoje é a informalidade. Então, a pessoa não consegue nem gerar indicador porque ela não consegue abrir a empresa e manter aquela empresa aberta para constar nos indicadores que existem X empresas de teatro, de música. Né? Acaba que a pessoa faz o que eles chamam de pejotização da pessoa, que agora é o MEI, que a pessoa é sua própria empresa, né? E isso quando já é uma coisa boa, porque a gente consegue ter essa estatística, mas tem uns que ainda trabalham sem, só vai lá e tira uma nota de ISS. Mas isso tem melhorado, então a gente já consegue mapear melhor, porque agora com a MEI as pessoas também podem entrar nesse mercado, só que tem um limite, né, de R$81 mil. Se a gente consegue manter uma política pública, a gente consegue dar a essas pessoas, as pessoas que vão se formar em música, eu quero ser músico, uma perspectiva do que ela vai fazer dali para frente, né? Então, se eu sou um profissional, eu sou um virtuoso na música, eu tenho que saber onde que eu vou trabalhar no futuro. Eu tenho que ter eu tenho que ter orquestras, né? E essas orquestras elas têm que ter onde se apresentar, tem que ter um mercado para as orquestras. Uma coisa que acontecia muito, né? A gente vai financiar Elizabeth Under, o prêmio, e se eu não formo músicos, quem que eu estou financiando? Os músicos que se formarem em outros estados? Então, é toda uma cadeia que precisa ser pensada. Mas quando eu digo assim, vamos abrir faculdade de música, para quem? Ou o que essas pessoas vão fazer no futuro? Vão trabalhar em filmes? Mas eu tenho mercado para filmes? Então, a gente tem que pensar a cadeia como um todo. Então, não é lógico que se não existe esse desenvolvimento da economia como uma cadeia produtiva, em algum momento essa empresa ela não vai ter um mercado de trabalho. Então a gente precisa pensar em tudo, pensar nos festivais, pensar no desenvolvimento da indústria, o cinema, por exemplo, que é o que a gente está fazendo agora, o mapeamento da cadeia. Ele vai colocar o pessoal da música, os arranjadores, os atores, os produtores, a moda, uma série de outras cadeias que encontram ali, se aquele setor se desenvolve, e aí a gente pode pensar minisséries, né? Não apenas agora com Netflix, não apenas filmes, produções de audiovisual maiores, né? Se existe esse mercado, se o governo realmente ele consegue fomentar esse setor produtivo, então essas pessoas vão ter uma carreira, digamos assim, que é o que precisa.
né? Senão, vai ficar ali, não tenho perspectivas, preciso que venha um edital para poder ter o recurso, então é em todas as pontas que precisa trabalhar. Se a gente tem festivais regionais, aí eu já tenho onde colocar os políticas públicas de incentivo que aquele local ele traga as pessoas, precisamos de locais para exposições, senão eu sou um artista plástico, onde é que eu vou expor? Quem são os mecenas? Quem são, né, como funciona essa cadeia produtiva? A gente tem que pensar isso para todos. Quando você pensa assim, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, que tem uma TV, que tem já, ou São Paulo, que já está um pouco mais desenvolvido nesse sentido, você vê que você pode seguir uma carreira de música, você pode abrir uma empresa na área da cultura. Se eu quero trabalhar com games, né, onde estão as indústrias que depois eu vou poder fazer um estágio, depois eu vou poder trabalhar e assim por diante, né? Então tudo isso depende de incentivo, de políticas públicas que incentivam isso. Ou, se não for assim, a gente vai depender de que surja por geração espontânea, que às vezes acontece em alguns países, mas a gente está dependendo da sorte, né? E não é o caso. A gente precisa desenvolver toda uma cadeia que fomente e que apoie a economia da cultura. Então, se eu sou uma pessoa que tem um bom projeto, mas eu não sei fazer o projeto, eu preciso de apoio para fazer meu projeto. E a gente tem dois tipos de projeto, como eu falei. A gente tem um projeto que ele visa uma, digamos, até um papel do Estado, uma política pública, levar aulas de dança para uma comunidade, né, que não tem fins lucrativos, e a gente tem todos os outros projetos que têm fins lucrativos, que são empresas. Tá? A gente está fomentando um pequeno empresário. Então, precisa ser políticas públicas diferentes. Esse que é um pequeno empresário, ele precisa de apoio jurídico, ele precisa de apoio de contabilidade, ele precisa de uma incubadora, ele precisa de microcrédito, que é diferente de um prêmio como a Elizabeth Anner, por exemplo. São funções diferentes. Então, quando o próprio Estado entende essa diferença, ele consegue fomentar melhor, dependendo da necessidade, que é o que a gente está fazendo agora, tentando entender essas necessidades. E até para sair um pouco dessa questão de que, eu sou músico, mas eu tenho que ter um outro trabalho para me sustentar, porque como músico eu não me sustento. Então, se todo artista pode trabalhar com dignidade, todo trabalhador da cultura, não só artista, né, porque é toda uma cadeia de trabalhadores, os técnicos, enfim, eu preciso, para ter isso, né, para poder viver da minha arte, eu preciso de um mercado para isso. E aí é que entra o Estado nas políticas públicas. Uma coisa que eu ia aproveitar o embalo e perguntar outra coisa. Vou dar um exemplo, né? Tem um primo que, de repente, ele quer ser músico, quer criar uma banda, daí ele faz uma faculdade, só que daí ele sai daquela faculdade e ele acaba pegando outro emprego de uma área totalmente diferente para, digamos, pagar as contas. E às vezes ele não consegue se colocar, né, como músico ou como dono de uma banda, né? Porque muitas vezes ele não tem a visão de negócio, Isso. né? Então, eu ia perguntar sobre esse ponto, que às vezes os artistas, dependendo de cada área, claro, ele às vezes, exemplo, dança, ou ele desenha, ou ele pinta, ou ele é músico, mas não tem essa visão administrativa, sabe? Como um dono de uma empresa, né? Eu queria que comentasse um pouquinho. É por isso que é uma cadeia, né? Porque é bem provável, não digo que é certamente, porque existe todo tipo de capacidade, né? Mas a pessoa, por exemplo, eu sou uma artista plástica, eu vou focar no meu trabalho, fazer os quadros, estudar. Inclusive, uma das coisas importantes também nessa área, mais, digamos, não só do trabalhador da cultura, mas do artista realmente, a questão de eu fazer coisas que não sejam com objetivo de lucro é muito importante. Então, eu preciso ter, por exemplo, nesse caso, uma política pública de experimentação. Porque se eu estou fazendo quadros com o objetivo só de vender, eu não estou pensando na arte em si. Né? Quem vai ter o objetivo de vender? É a outra parte da cadeia, que são os galeristas. Né? Então, cada um é um componente importante. Então, o artista está ali focado em fazer a arte, em estudar. Por exemplo, outras políticas importantes são as de levar esse artista para outros países, para ele poder ter experiências fora, né? Então, isso é uma política específica para o artista, ele não está pensando em contabilidade, em nada disso. Mas na cadeia produtiva existem os que estão pensando em quanto vale aquele quadro, né, em como vou vender esse quadro, em como vou levar para galerias de São Paulo, do mundo, que tipo de eventos e de salões eu vou fazer para promover as artes visuais de Santa Catarina, como isso vai acabar influenciando na indústria, em outras indústrias. Então, existem pessoas diferentes trabalhando nessa cadeia, né? Mas, apesar disso, de que nós temos os produtores e as outras pessoas que vão ajudar, né, que vão compor a cadeia,
não necessariamente o artista precisa ser tudo, ele precisa ser o artista, o produtor e entender de leis, mas existem capacidades que são importantes ser desenvolvidas. Né? E aí as capacidades são independentes das pessoas. Então, se eu não tenho quanto mais capacidades numa região, mais desenvolvimento. Se eu não tenho numa região capacidade de fazer projetos, de pensar projetos com início, meio e fim, prestação de contas, legislação, eu não vou ter esses projetos. Essa capacidade ela pode estar em 2 ou 3 pessoas de um mesmo projeto, não precisa estar numa única pessoa, mas eu preciso desenvolver. Então, se a gente vê que existem ótimas ideias, mas que tecnicamente o projeto é ruim, mas a ideia é ótima, então aqui a gente está perdendo uma oportunidade. A gente tem um talento, a gente tem um grupo que tem a chance de se desenvolver até internacionalmente, porque eles têm ali uma identidade, uma qualidade artística, mas em projeto eles não conseguem fazer. Então, eles não conseguem dizer o que eles querem fazer, qual é o objetivo daquele projeto, quantas viagens eles vão fazer, prestar contas. Então, essa capacidade precisa estar naquele grupo, mesmo que seja uma quarta pessoa que vai organizar tudo isso. E quando a gente faz a política para financiar esse projeto, tem que entender que aquele projeto tem um valor para os artistas e tem um valor para o produtor, que vai fazer isso acontecer. Então é complexo, né? Não é, a gente não vai assim, todo artista tem que aprender, mas ele precisa também desenvolver algumas capacidades até para não ser enganado. Então, o mínimo, alguns têm que saber. E aproveitar esse gancho para fazer outra pergunta. Eu sou professor, né? Então trabalho no Senai e a gente atua na área de desenho, animação, na área de jogos, vários setores da indústria criativa. E muitas vezes o que os nossos alunos perguntam é: tá, professor, agora que eu terminei esse curso, eu gostaria de fazer mais, né? Ou então ele gostaria de fazer algo avançado, ou ele gostaria de se aprofundar. Eu queria perguntar para ti como que a gente pensa, não olhando agora a Senai, mas pensando em políticas públicas para capacitação, né, de forma geral, então desde curso de qualificação, graduação, pós-graduação. Então, imaginando que alunos, não só adolescentes, mas adultos, ou até mesmo mais velhos, eles gostariam de se aperfeiçoar, justamente pensando nesse gap, né, como se fosse nessa falta de algumas habilidades que a gente às vezes pode não ter, e daí a gente pode pegar e desenvolver, né? Então, muitos alunos às vezes saem do Senai com aquela coisa do quero mais, só que daí parece que falta como se fosse essa ponte, sabe, para a próxima, ou seja, a continuação disso, né? Uma das coisas também que caracteriza setores mais desenvolvidos, né, e cidades mais desenvolvidas, é a capacidade de organização. Então, e aí a capacidade de confiança, né, e de trabalhar em conjunto. Então, setores mais organizados, que sabem dizer quais são essas demandas, eles conseguem mais apoio, né? Que é o caso agora da indústria do audiovisual de Santa Catarina, que é bem organizada, que tem diversas ali associações que representam, e que puderam, por exemplo, fazer um levantamento de todas as capacitações que eles precisam em todos os elos da cadeia produtiva. Então, aqui a gente precisa de capacitação para finalização, aqui a gente precisa para projeto, aqui a gente precisa para dublagem, enfim, eles conseguiram mapear isso para poder solicitar uma política pública. Essa capacidade de organização também ajuda. Se não, daí depende do governo, como a gente está fazendo, de tentar mapear as outras cadeias e ver o que cada um precisa. Né? Daí seria não por demanda, mas é importante porque, por exemplo, as residências, como eu comentei, né? Existem vários setores, áreas criativas, música, dança, audiovisual. Vamos desenvolver, então a gente sente a necessidade de fazer residências em outros países, então nós vamos fazer um convênio com faculdades de outros países para a gente fazer esse intercâmbio entre o pessoal de Santa Catarina, o pessoal de outros países. A gente, aqui na FCC nós estamos trabalhando nisso, né? Mas também quando tem a demanda, fica mais fácil. Por exemplo, o primeiro setor que está recebendo agora o projeto de capacitação é do audiovisual, porque é o que está mais organizado para trazer essas demandas, né? Senão a gente tem que correr atrás de descobrir quem são as pessoas. Vou dar um exemplo assim, das artes visuais. Tem um grupo organizado aqui em Florianópolis, o que eles precisam, como eles funcionam, quantas pessoas são, que é esse mapeamento que a gente está tentando desenvolver também num sistema de informações, sistemas de indicadores de informações culturais para poder trazer isso. Então, na hora de dividir
o bolo do investimento, onde que é mais prioritário, né? E é importante que tenha essas capacitações, sim, pensando já em economia da cultura, né? Em que elo nós estamos mais fortes, em que elos nós estamos mais fracos e onde que a gente pode desenvolver. É tudo questão de gerenciar essas informações. Aproveitando, imaginando já um outro perfil, né? Então, aquele aluno já fez um curso, já está, digamos, um pouco mais experiente e ele quer montar alguma empresa, né? Ele quer fazer o MEI ou a partir do MEI ele quer aumentar, quer expandir, né? Uma empresa, por exemplo, Sim. uma produtora, uma agência, né? Uma editora e assim por diante, uma escola, né? De música, então assim por diante. O que tu sugere para esses que de repente já estão um pouquinho mais tempo, né? O que eles poderiam fazer, pensando não só aqui na nossa região, mas também em outras regiões de Santa Catarina, né? Os que querem ser empresários, digamos assim. Isso. Bom, como toda a indústria no Brasil, né, a gente tem, por exemplo, o Sebrae, né, que apoia. Eu quero abrir uma padaria, aí tem lá como fazer uma padaria. Isso já é aquilo que a pessoa pode ir por sua conta, né? Mas como eu falei, o nosso objetivo é criar as incubadoras culturais, que aí sim seria esse apoio, onde a pessoa vai ali, porque não é tão trivial você saber, você se forma como advogado como advogado não, como bacharel em direito, né? E depois vai ser advogado, vai alguma outra carreira jurídica. Eu me formei em direito na Federal. Não tem uma cadeira relacionada à cultura. Você vai ter que aprender na prática, trabalhando com alguém que já sabe. E mesmo quando você vai para a prática, tem coisas que são muito novas e mudam o tempo todo. Então, se a gente não forma também os advogados, ou não tem um curso, ou não dá essas informações, vai lá na frente essa pessoa que está montando a empresa não vai entender de direitos autorais. Então, existe todo essa falta de conhecimento, esse gap de informações de contabilidade também é muito importante, porque mesmo com os programas de incentivo, os contadores também não estão tão acostumados a fazer, né? Até trabalhar com a Lei Rouanet, agora com o PIC, como fazer esses descontos, como incentivar os empresários. Então, às vezes não é nem a falta de recursos, nós temos os recursos, eles só não estão organizados. Então, na prática, essa pessoa que quer montar a sua pequena empresa, teoricamente, ela tem uma facilidade para montar a empresa se ela quiser fazer um plano de negócios. O recurso existe em algum lugar, essa informação. Existe, de repente, alguém que pode financiar, existem recursos que ela pode captar, mas isso não está organizado para, esse conhecimento não está organizado para ele, que é o nosso objetivo com a ideia das incubadoras, é organizar esse conhecimento para dar esse apoio, para facilitar, para que ele trabalhe e gere uma empresa e essa empresa ela se desenvolva nesse ambiente da economia da cultura do Estado, né? Uma coisa que a gente percebe, né, na área cultural é que muitas vezes, não só aqui na nossa região, mas em outras regiões também, não só no Brasil, mas em outros países, a pessoa se capacita, de repente ela tem uma experiência sobre uma área, né, estou deixando mais amplo, né, para você comentar, e de repente ela vai para fora. Então, às vezes a gente acaba perdendo, vou dar um exemplo, bons profissionais, né, vou dar um exemplo, um desenhista, um pintor, um escultor, um modelador, né, e assim por diante, uma dançarina, até mesmo um pianista, de repente, vai para fora e não volta, não fica aqui, né? Então, como que a gente conseguiria, na realidade, dispor na região da própria pessoa, né? Como se fossem mecanismos, ou até mesmo empresas, ou clusters, né? Para fidelizar, para deixar aquela pessoa naquela região, para ela não acabar indo para fora, né? Que a gente muitas vezes perde muitos profissionais bons, porque eles vão para fora e não ficam. É essa questão da falta de mercado, né? Se eu sou um virtuoso e aqui ninguém compra o meu show, porque a gente também tem essa questão da formação de plateia, né? Desde de criança formar esse interesse pela música, por frequentar eventos de música, não digo nem de tipo de música, pode ser violino, pode ser banda, pode ser, mas assim, criar essas plateias, criar a plateia para uma exposição de arte, criar a plateia para todos esses movimentos artísticos, essa pessoa vai encontrar um emprego fora, onde isso é valorizado e onde existe essa plateia. Né? E não só isso, como falei, existe toda uma estrutura por trás, que é o produtor que vai produzir esse evento, né? Que é aquele, como a gente está fazendo agora no estado, que é esse projeto de ir nos municípios de menor IDH e colocar, ver qual é o espaço que tem que pode ser transformado num espaço cultural para que
esse município tenha onde receber esses eventos. Então, é toda uma estrutura que precisa ser criada para que esses... E aí o outro projeto que está sendo feito pela FCC também, que é de circulação de artistas pelo Estado, né? Para que a cidade, aquele município, ele se transforme em uma escola, em um laboratório e em um palco. Porque usando, às vezes até usando os recursos locais. Pessoas da própria região, do município ao lado, que poderiam se apresentar no município ao lado, né, fazer essa troca, é isso que a gente, a princípio, no começo do projeto é esse, né? E, então, a gente cria a demanda, cria pequenos incentivos como política pública para que isso seja um campo de trabalho para essas pessoas, né? Então, se a gente consegue fomentar eventos e festivais, eu vou ter onde trabalhar, eu vou ter onde tocar minha música. Aí a questão de, às vezes, ser um virtuoso, uma pessoa que realmente está num nível super bailarino, o que eu preciso para ser um super bailarino? Não preciso só do talento, eu preciso ter onde estudar. Porque nesse nível artístico você não alcança só pelo talento, você tem que se esforçar muito, é muito treino, aí você precisa de incentivo financeiro. Ou você tem uma família que te financia, ou você tem patrocínio, você tem uma empresa, porque você não vai poder fazer mais nada, você vai ter que treinar, fazer música o dia inteiro, né? Você vai ter que dançar o dia inteiro, você vai ter que se dedicar àquilo. E aí, quem que está te financiando para que isso aconteça? Então, tudo isso é política pública. Se o Estado não faz, às vezes a gente vem uma empresa que pega e financia aquele, mas aí é como eu falei, a gente depender da sorte, que não é o correto. O correto é o Estado ter o apoio para que essas pessoas possam encontrar, como eu falei, uma carreira dentro do Estado. Ou até fora do Estado, mas promovido por aqui. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na escola, no currículo brasileiro, eu morei no México um tempo e lá você tem as artes, você tem música, dança, teatro, artes plásticas no currículo. Então, é aula de matemática, aula de dança. Não é uma coisa separada no contraturno. Faz parte da aula. E aí funciona como educação física. Não porque eu tenho aula de educação física que você é uma jogadora de vôlei. Mas eu criei esse conhecimento sobre aquilo. Né? Então, eu já tenho um público ali para que se interessa por música, por dança, que entende, que consome aquilo, digamos, né? Então, faz tudo isso. Agora a gente vai para outros países e você tem mais oportunidade de trabalho por causa disso. Porque lá as pessoas consomem. E se a gente não criar esse mercado consumidor aqui também, não valorizar, essa pessoa não vai ter onde trabalhar aqui. Vai ter que realmente sair daqui. Ou se eu não tenho filmes daqui e eu sou um ator, eu vou ter que ir para onde? Se eu não tenho peças de teatro aqui, as pessoas não assistem, não tem essa formação de plateia, eu vou ter que ir para onde tem, ou eu não vou ser ator. Só tem essas duas possibilidades, não existe outra, né? Eu vou pegar um outro exemplo, que às vezes já são pequenas e médias empresas, que de repente já estão como se fosse numa fase de maturidade, né? Exemplo, 5 anos, 10 anos, e às vezes tem aqueles momentos de altos e baixos de mercado, né? Então, justamente naqueles momentos de baixa, né? O que essas empresas poderiam fazer, o que elas poderiam aproveitar, né, nos editais, ou algum fomento, né? Que poderia alavancar aqueles momentos de altos e baixos, pegando exemplos, se fosse uma série, um filme, ou até mesmo outras áreas que a gente comentou, né? Naquele momento de baixa, às vezes, é o momento que às vezes acontece, exemplo, as demissões ou a diminuição da quantidade de pessoas, e isso acaba diminuindo as oportunidades, né? O que fazer para não acontecer isso, né? Uma sugestão de forma geral, né? Então, vamos pegar, acho que o exemplo mais, que é, digamos, mais profissionalizado que a gente tem hoje, que é o do audiovisual, né? O que o pessoal tem feito muito, porque é mercado. Aí, o que o governo precisa fazer sempre? Como é feito em outros setores? Existe financiamento e existe apoio para o agronegócio. Existe financiamento e existe apoio para o têxtil, para a metalmecânica. Precisa ter para esses setores também. Então, quando tem tá desregulado ali, só que para isso esse setor precisa ser reconhecido como um setor econômico que precisa de incentivo, como qualquer outro setor econômico que precisa de incentivo. Então, a gente já podemos ver, assim, de forma geral, nesse sentido. De outra forma, quando a gente incentiva cluster, por exemplo, a ideia é que exista um ambiente todo propício ao desenvolvimento dessas empresas, em que esse ambiente apoia nesses momentos, né? Então,
se eu sou uma única empresa em Santa Catarina fazendo só isso, eu sou muito mais fraca do que eu sou uma empresa que está num cluster de outras, que tem esses outros apoios também, que tem essa força. A gente vê muito no setor do audiovisual essa união, às vezes, né? Se junta para fazer um projeto coletivo, até empresas de outros estados que se juntam e aí vão pegar o financiamento em outro local, mas se eu tenho fortalecido, que é o que eu acho que é mais importante, o sistema de financiamento como um sistema forte, que não é interrompido nos governos, e quando eu falo de sistema de financiamento, não estou falando de o Estado ir lá e dar dinheiro, né? Não é o caso de uma ONG, como eu falei, né? Uma ONG que tem realmente um papel, o fim dela é um fim social, não é um fim de lucro. Eu estou falando de empresas que têm um fim de lucro, né? Dá retorno. Empreendedores com fim de lucro. Mesmo assim, eu preciso de um sistema de financiamento como os outros setores econômicos têm um sistema de financiamento que vai fazer então, microcrédito, crédito, enfim, financiamento para compra de equipamentos. Só que, às vezes, até esse financiamento existe, né? Tem a FINEP, tem o BNDES, mas como setor ou como empresa, aquele grupo não consegue ter acesso a isso, porque ele não está capacitado, não tem essa capacidade de se organizar para conseguir aquele financiamento. Então, quando a gente vê o setor como um todo, não é só ter o recurso disponível, é ter a capacidade, ter o apoio para aquele grupo chegar naquele recurso que está disponível, naquelas opções disponíveis, né? E se de repente ele não está conseguindo, a gente tem que entender o setor por causa disso, né? O problema nosso aqui é que a gente não consegue tradução para poder exportar. Então a gente precisa ver que o setor precisa mostrar, a gente conversando, olha, o problema aqui é a tradução, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um projeto aqui. Ou a gente não está conseguindo recurso para ir, a gente ganha o prêmio e não tem recurso para ir lá receber o prêmio. Ou a gente não tem o dinheiro para produção, mas não tem o recurso para mídia, para pós-produção, né, que é bem importante. Então, é esse conhecimento que a gente precisa, se a gente quer um setor desenvolvido nesse sentido, a gente precisa da política pública. Então, mesmo que naquele momento tenha um problema econômico, que dê uma baixa, se existe uma política para o setor, essa política vai apoiar o setor como apoia todos os outros, né? Quando tem entre-safra, existe uma política por trás disso, existe a EPAGRE, então esse seria o nosso papel. Uma outra coisa que eu lembrei, que é uma coisa mais recente, né, mas cada vez mais está abrindo o leque para o setor cultural, é a questão da digitalização, né? Então, por exemplo, hoje estamos aqui em Florianópolis, mas de repente é um evento nacional, é um evento mundial, é um evento que a gente está na internet e pode atingir outros públicos, que não só a geografia local, né? Então, por exemplo, pode ir para o mundo inteiro, né? O que tu sugere nesse âmbito, assim, se está tendo algum incentivo, exemplo, a marketing digital, a cultura digital, né? A questão de não ficar só preso ao local geográfico, né? Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer. Sim, entendi, mas isso faz parte desse mapeamento que eu estou te comentando, né? Que até ele foi financiado com o prêmio ANDA, ele está sendo feito pela universidade, é justamente entender isso. Porque se de repente nós temos muita qualidade em uma etapa da cadeia, mas está faltando ali na distribuição, né, na pós-produção, para que esse produto ele chegue em outros mercados, ou participação em eventos, se a gente identifica isso, pode fazer um projeto exatamente nesse ponto em que é o gargalo, digamos assim, desse problema. Mas se a gente não conhece, a gente não tem nem como apoiar. E às vezes a solução ela pode ser simples, pode ser um intercâmbio com a Universidade X, que vai 5 pessoas daqui para lá, ou vem um pessoal de cá, faz essa capacitação, envolve as pessoas que conectam aquela pessoa correta, que vai para o festival e deslancha. Né? Mas isso a gente só consegue fazer com conhecimento e com esse empenho, assim, né? Com essa boa vontade de ver, esse aqui é o problema, vamos conversar, o que precisa. Então, um investimento. Isso não é, como eu falei, não é um apoio para uma ONG num projeto social. Não, é um investimento num setor produtivo que vai gerar lucro, vai gerar empregos, vai gerar PIB. Então, é papel do Estado fazer isso, e reconhecer onde que precisa ter isso, e de repente Santa Catarina, como outros clusters no mundo, outros locais, se desenvolve, tem um boom e gera tudo isso, gera empregos, gera, né? E aí é sempre com efeitos multiplicadores, né?
Uma coisa que eu pensei em perguntar, pensa não só eu, mas pode ter outras pessoas, sei lá, uma dançarina, um pintor, um escultor, né? Eu sou desenhista, além de ser professor, né? E sou escritor também na área de quadrinhos, né? Com Sim. histórias em quadrinhos. Uma das coisas que marcou minha infância, né? Vou voltar para o passado, era o Floripa Anime, né? Então foi um evento de anime, de desenhistas e tal, que foi no SIC, acho que em 2002, algo assim, há 20 anos atrás. E aquilo, naquele momento, né, para aquele adolescente ou para aquela criança, foi o que marcou, né, aquele momento, e aquilo ali provocou, no caso, né, meio que foi aquele bichinho carpinteiro de, tipo, transformou uma pessoa em ser um artista, ser um professor, ser um desenhista, né, e ir para essa área. O que tu sugere para várias áreas, não só áreas de desenho? Por exemplo, um desenhista vai procurar quem, né? Um dançarino vai procurar quem, né? Quais são os clusters ou sindicatos? Eu acabo lembrando de sindicatos, né? O Santacine, o Sintracine, né? Isso, E outros, mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, sabe? Por exemplo, para cada área, para cada setor, aquele profissional que ainda não sabe para onde olhar, ou ele ainda não sabe onde é o grupo dele, né? Como se você sabe a tribo dele, aonde que ele vai achar essa tribo? Queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Então, a gente vamos pensar assim que nós somos um sistema, né? Não é a FCC, o governo, cada um, tudo tem que funcionar para que exista o desenvolvimento. Inclusive, uma das capacidades importantes é a nossa capacidade de cooperar. Tanto os atores, digamos, não atores, mas os componentes, digamos, desse setor. Eu vou dar um exemplo assim, os artistas plásticos. Se eu tenho essa capacidade de me juntar com outros artistas plásticos ou pessoas dessa cadeia produtiva para buscar isso, para mostrar e fazer reivindicar e estarmos organizados, essa capacidade faz com que esse grupo seja mais envolvido que um outro grupo. Então, todos os setores seria importante, mas isso não é uma característica até da cultura brasileira, que nós não somos muito associativos. Até tivemos problemas com associações no passado, e isso vai gerando um círculo vicioso, né, não virtuoso, de ter medo de associação. Mas essa é uma característica de todos os locais do mundo desenvolvidos, existe esses burôs, né? Isso seria importante, já seria um passo. É muito mais fácil trabalhar com grupos organizados do que trabalhar com pessoas individualmente, nem é produtivo. Tendo uma organização mínima, é aquilo que eu te falei. Como que eu vou ajudar esse grupo? O que esse grupo está precisando? Então, eu sou um desenhista. A primeira coisa que eu preciso saber é quais são as minhas perspectivas de futuro como desenhista. Onde eu posso trabalhar? Então, se eu tenho isso organizado, eu já posso ter uma perspectiva. O que tem? Aqui tem escola de desenho, eu posso ser professor de desenho. Aqui tem toda a parte de. Tem um setor não sei se chama quadrinhos, animes, mas tem o setor aqui que existe até os editores. Existe publicação, existe um caminho onde eu consigo me ver futuramente. Se eu não tiver isso, eu vou olhar para o exterior, como tu falou, né? Então, se eu quiser ser desenhista e não tem mercado aqui, eu vou ter que ir para fora, para São Paulo, ou para outro país. Ou eu nem vou querer ser desenhista, porque já que não tem mercado, não vou ser também. E assim a mesma coisa para o músico. Eu quero ser um músico. Onde que eu posso trabalhar como música? Vale a pena fazer uma universidade de música? Eu tenho aqui uma orquestra, eu tenho aqui uma empresa que faz trilha sonora para filmes, para musicais. Se eu não vejo como artista, né, uma perspectiva de trabalho, às vezes isso desestimula e eu não vou seguir. Porque não tem onde, como tu comentou hoje também, não tenho nem onde me aprimorar os meus conhecimentos. Porque quando a gente trabalha na empresa, mesmo na prática, você vai aprimorando seus conhecimentos. Eu não tenho um projeto que me leve, de repente, para Los Angeles, para trabalhar com outros. Então, é nessas perspectivas que a pessoa vai começar a construir ou não vai construir uma carreira. O que acontece muito no mundo, assim, que a gente ouve falar, são experiências, assim, isoladas de uma pessoa que aí, por algum acaso, ela desenvolveu sozinha, mas isso é isolado. Não é o ideal. O ideal é ter realmente uma perspectiva de ação para aquela carreira que a pessoa quer seguir. E aí, qual é a sua pergunta assim, né? Hoje, ou como tu falou, hoje eu quero ser um desenhista. Como não tem um setor organizado, eu não sei nem o que procurar.
Cadê a Associação dos Desenhistas, né? Onde eu consigo ver quais são as escolas de desenho? Onde eu consigo ver onde tem mercado se eu quiser ser professor de desenho? É isso tudo que, quando a gente faz o mapeamento das cadeias, é o que a gente precisa mostrar, que é esse sistema de informações e indicadores culturais que eu te mostrei. Então, assim, eu quero ser desenhista, eu já sei que em Florianópolis tem X escolas, em Santa Catarina tem 50 escolas de desenho, a chance de eu conseguir uma vaga é tanto, ou tem X empresas em que eu posso trabalhar de publicidade, eu preciso ter essas perspectivas. Tá? Hoje fica muito. Até para os músicos é difícil. Então, o objetivo como política pública é a gente poder mostrar. É isso que eu estou te falando, né? Quais são as cadeias produtivas e mapear para que todos possam ver. Então, em Santa Catarina são X indústrias de games, na região sul, na região daqui, aqui tem a universidade, a pessoa poder ver que ela tem uma carreira, e aí dessas empresas X ganharam prêmios, e quando você ganha prêmio, você tem um recurso que para você poder ganhar, receber esse prêmio naquele país. Se você quiser, você tem intercâmbios com essa e essa universidade. Tudo isso a gente precisa ter para poder desenvolver a economia, né? Uma coisa que eu lembrei também, que é uma coisa que eu sempre puxo essa bandeira, né? Eu sou manezinho da ilha, então nasci aqui em Florianópolis, sempre cresci, né, em São José, Palhoça, então na região da Grande Florianópolis. Em quase todos os projetos que eu trabalho, eu sempre tento de alguma forma resgatar a cultura local. Então, já fiz um jogo que resgata a cultura local, história em quadrinho que resgata a cultura local, então alguma exposição que resgata os artistas e a cultura local, né? Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso, mas muitas vezes a gente consome um mercado global, então eu consumo anime que é japonês, eu vejo um filme, uma série que é americana, né? Aos poucos a gente vê alguma coisa brasileira, né? Então, até a questão da TV a cabo foi comentado outro dia pela Aline Belli, né? Que a gente tem a produção nacional na TV, né? Mas eu queria que tu comentasse um pouco isso sobre a nossa região, então, Grande Florianópolis, Santa Catarina, né? Se tem algum fomento para o resgate da cultura local, daí toda a cultura, né? Como tu comentou. É a questão da identidade, né? A gente tem uma identidade que às vezes não é valorizada. Dentro das nossas políticas, a gente trata do patrimônio imaterial, que às vezes não é nem reconhecido. Então, um dos projetos é com os professores de História e Geografia, ensiná-los e ajudá-los a trabalhar com o patrimônio imaterial nos seus municípios. Né? A gente está trabalhando com os professores da rede estadual de ensino. Esse professor ele vai poder trabalhar com os alunos essa atividade de reconhecer qual é o patrimônio imaterial que tem na sua região. A história, os locais, as lendas, as danças, uma linguagem. E quando eu reconheço isso e eu trabalho, aquele aluno leva isso para a família dele. Ele começa a valorizar, ele identifica e valoriza. Né? Então, essa questão da identidade é aquilo que os países vendem. Os países vendem, os estados, né? Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente tem uma paisagem cultural, tem o samba, tem a música, tem uma série a gente consome, né, daquilo que pode ser consumido. Quando eu vou, por exemplo, para os Estados Unidos, às vezes, sei lá, 90% da população não vai ter condições de ir para os Estados Unidos, mas consome os Estados Unidos. Consome a música, consome o cinema, consome a história. Então, um americano que desbravou o oeste selvagem, ele não é um inglês, ele não é um irlandês, ele é um americano, ele criou aquela identidade. A gente aqui, nós não somos açorianos, italianos e alemães, nós somos desbravadores que vieram, e a gente não trabalha essa identidade, essa história, né? Como os americanos trabalham, que pessoas que saíram lá de uma situação que às vezes podia ser boa ou não, que atravessaram o oceano em busca de um outro mundo desconhecido e vieram aqui, desbravaram e encontraram índios e tudo. A gente não trabalha isso porque a gente não trabalha a nossa identidade. E o quanto disso gera sentimento de identificação, de história, que isso poderia estar sendo trabalhado nas escolas e não está, porque a gente está consumindo uma cultura externa. Então, por isso que eu falei, além do aspecto econômico, a cultura ela envolve outros aspectos de identidade, de cidadania, de educação, que precisam ser desenvolvidos também, que isso também vai gerar, na questão econômica, depois vai refletir também, mas é a questão de bem-estar.
Daí já não é mais econômico, né? O nosso bem-estar, a nossa diversidade, a nossa identidade, a capacidade de se expressar, de se reconhecer o que é semelhante, o que é diferente no outro, né? E expressar essas semelhanças, essas diferenças, e de ter uma coisa que a gente acha que é importante, que é a autoestima. Então, tudo isso também é cultura. São outros aspectos que a gente trabalha na cultura que deve ser trabalhado nas escolas desde cedo. Tanto isso quanto a questão da criatividade, porque a criatividade, ela vai fazer isso que tu falou, ela vai ver esse mundo externo e vai trabalhar com ele de uma forma que não tem nenhum objetivo. A criatividade não tem objetivo. Ela é sem fins, ela é para a expressão pessoal. Só que essa criatividade é ativo da inovação. Então, como tu falou, eu vou pegar isso que tem significado para mim e vou transformar num produto. Aí esse produto vai ser diferente de todos os outros produtos, porque ele traz a minha identidade. E aí eu consigo emocionar outras pessoas e vender esse produto para fora. Então eu posso colocar isso no design, na moda, nos games, né? E hoje em dia o game, ele tem uma função social importante porque ele é parte da nossa capacidade de simulação. Então, além disso, ele é uma ferramenta de desenvolvimento também, ele por si só. Né? Então, eu posso simular uma série de coisas e para eu poder fazer essas simulações e aumentar a minha capacidade tecnológica, né? Digamos, não tecnológico de TI, mas né, quando a gente desenvolveu a escrita, a gente aumentou a nossa capacidade de movimentação no mundo. A gente conseguiu lidar com ideias sem ser pela tradição oral. Quando a gente desenvolveu a imprensa, a gente conseguiu copiar essas ideias e passar para todo mundo. Aí surgiu literatura, né, tem a filosofia. Então, quando a gente desenvolve a capacidade de simular, a gente está desenvolvendo uma série de capacidades humanas que provém dessa simulação. E quando a gente tem profissionais que trabalham aí, eu vou precisar dos criativos, eu vou precisar dos inovadores, eu vou precisar da identidade, eu vou precisar da pessoa que vai botar música para esse game ter um envolvimento maior, eu vou precisar do design, de alguém que entenda das cores, que tudo está ligado à parte cultural e artística. Dentro desse, tem uma parte de TI, mas tem toda uma outra parte ligada à parte cultural e artística que só com o pessoal do TI eu não vou conseguir desenvolver nada que seja interessante realmente e que possa ser vendido como um produto nosso. Então, quando tu falou ali, por exemplo, eu fui lá não sei se foi aqui no SIC, né? E tinha aquele evento e aquele evento me trouxe uma ideia de que eu queria trabalhar com aquilo, porque tem uma emoção, mexeu com algo lá dentro. Então, essa é o que a gente chama da formação de plateia. Da criança que vê uma orquestra e diz, meu Deus, eu quero fazer isso. Mas ela precisa saber que, se eu, por exemplo, hoje, né, na nossa política atual nacional, como não tem aula de música nas escolas, eu só vou poder ser um músico se meu pai tiver dinheiro para comprar um instrumento e me dar uma aula de música. Ou se tiver uma ONG ali, por coincidência, perto da minha casa que tem, que é mais difícil. Então, a gente não está gerando essa oportunidade para que essa indústria se desenvolva, essa economia se desenvolva, porque as crianças não têm acesso à criatividade, a fazer quadrinhos de uma forma organizada, né? Aula de quadrinho, aula de dança, aula de música. Se eu não tenho isso, se o governo, né, se o Estado não oferece isso, eu vou depender de que um pai tenha recurso para fazer esse pagamento, que às vezes é caro, né, de um instrumento é caro. Então, são, como eu falei, uma série de políticas que a gente precisa pensar para ter um Estado que realmente vai se desenvolver na área cultural, que é o que a Coreia fez. Então, hoje a gente vê músicos coreanos, bandas coreanas, séries coreanas, porque eles tiveram essa visão anterior e investiram nisso. Então, quando existe investimento, quando existe política pública, a gente consegue direcionar, senão a gente depende de que a coisa aconteça assim, sem querer. Muito bom, Liliana. Agora a gente está caminhando para o final, né? Então, do bate-papo. Foi muito bom. Queria agradecer, Liliana, e pedir que tu fizesse uma frase, uma mensagem para o final, assim. Pode escolher uma palavra, uma frase, que daí fique depois para as pessoas que vão ver, não só agora, mas também depois. Fica à vontade para fazer aquela última fala. Eu acabei me esquecendo da hora quando eu olhei assim, já está no finalzinho. Muito, muito bom. Primeiro agradecer, né, já que está no final, essa oportunidade de conversar, porque esses temas são muito importantes, esses espaços, né, são importantes para a gente discutir, como eu falei, muito importante a questão da cooperação, de ter espaços de diálogo, capacidade de dialogar e cooperar com
para criar grupos e para criar ideias, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento da cultura. E como frase, eu diria que, eu sempre repito essa frase, que todo artista precisa viver com dignidade da sua arte. Ele tem que ter o direito de viver com dignidade da sua arte. Não é uma atividade secundária. Eu preciso ter esses caminhos, essas profissões, esse vislumbre. Então, além disso, todo artista tem que ter a oportunidade de viver com dignidade da sua arte e toda criança precisa ter acesso à cultura. Assim como a gente tem acesso ao esporte, a gente precisa ter pelo menos o contato. Se eu vou querer ser um músico depois, não importa, eu preciso pegar o instrumento, eu preciso experimentar, eu preciso dançar, eu preciso ter essa oportunidade, que é o que hoje em dia a gente ainda não tem. Então, como política pública, a gente precisa se desenvolver nesse sentido. Oportunidade para ter carreiras para os artistas e trabalhadores da cultura. Muito bom, Liliana. Então, eu quero agradecer em nome do Senai, né, pela sua participação, ter dedicado esse tempo, né, para falar com a gente. Então, depois vai ficar também esse vídeo no canal do YouTube da Semana de Animação, que hoje é a Semana da Indústria Criativa. Então, fica o convite também para próximas edições também participar da Semana da Indústria Criativa. E o Senai agradece com todo amor e carinho. E todas as pessoas que verem ou viram agora, né, ficaram muito contentes com a tua conversa, com o teu bate-papo, e que, a partir daqui, né, dê novos frutos, né, que não só eu, mas várias outras pessoas se emocionem, tenham contato, de alguma forma passem a trabalhar com a arte, com a cultura, e como você comentou, com dignidade, né, como uma profissão, né, não só como algo secundário. Então, eu espero que tenham gostado, e até a próxima, gente. Obrigada. Até mais. Tudo de bom.